Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Depois da grande estagnação socialista, nós entramos na era da apatia social-democrata. E isso tem consequências. E a primeira consequência é que uma situação em que o contrato social estava a ser rasgado com a governação socialista, continua a ser rasgado com a governação social-democrata. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Os portugueses, muitos portugueses, centenas de milhares de portugueses, pagam uma elevadíssima carga fiscal. Era normal, portanto, que pudessem usufruir de serviços públicos. Mas o que é que acontece? Hoje em dia, para ter saúde, é preciso muitas vezes recorrer ao setor privado. Hoje em dia, para ter educação, é preciso recorrer muitas vezes ao setor privado. Hoje em dia, para ter mobilidade, é preciso muitas vezes recorrer ao automóvel próprio, porque a CP, o metro, demasiados dias não prestam o serviço que deviam prestar. Esta é, portanto, a consequência que vivemos hoje. Portanto, os portugueses têm dificuldade em acreditar nos serviços de saúde, em acreditar na educação, em acreditar nos transportes. Portanto, o contrato social está a ser rasgado, porque aqueles que pagam não têm serviço e aqueles que pagam provavelmente aceitariam até já no limite uma situação em que pagam, não têm o serviço, mas aqueles que precisam do serviço e não têm recursos beneficiam dele. Mas nem isso, Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, vamos ver exemplos concretos. Na saúde, estamos com 1.500.000 portugueses sem médico de família. Olhamos aos transportes, o que se passou a semana passada. Nós tivemos uma situação em que o Sr. Ministro Leitão Amaro e os maquinistas tiveram uma altercação sobre um conjunto de afirmações que foram feitas. Resultado, portugueses sem transporte ferroviário. Portanto, aquilo que eu lhes quero dizer é: saiam da frente. Porque se houvesse concorrência, se não estivéssemos reféns de um serviço estritamente público, os portugueses teriam ao menos alternativa. Mas não têm. Enquanto se entretêm a discutir aquilo que um disse e que os outros entenderam, os portugueses ficam na estação à espera e isso, francamente, não é aceitável. Olhamos também à educação. Os resultados que vieram ontem da OCDE. 40% dos adultos portugueses não têm competências mínimas. Olhamos ao resultado do TIMSS. Os alunos do 8º ano de escolaridade tiveram uma descida muito pronunciada nos seus resultados. Diz o Sr. Presidente da República: éramos felizes e não sabíamos. Eu acho que éramos felizes porque não sabíamos destes resultados, que senão não poderíamos ser felizes. Mas indo em concreto, Sr. Primeiro-Ministro, já se falou aqui, por exemplo, na educação, do número de alunos sem professor. E já sabemos desta incapacidade do Estado de ter números fiáveis. E eu não vou entrar na discussão se a responsabilidade é do PS ou é da AD. Mas interessa-me uma outra coisa. Está anunciado que em janeiro do próximo ano, mais de 300 professores irão para a reforma. Está anunciado que no próximo ano, cerca de 4.000 professores irão para a reforma. Foram tomadas um conjunto de medidas. Apoios extraordinários, horas extra, concursos extraordinários. Como é que os senhores garantem e como é que veem o próximo ano? Qual é o número de alunos sem professor que vai haver nas escolas públicas em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, e quais são as medidas que podem tomar neste sentido? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, nós, relativamente ao diagnóstico, estamos de acordo. O Sr. Deputado, designou esse diagnóstico como os tempos da estagnação socialista e eu, nesse contexto, não tenho nada a acrescentar. E é verdade que o contrato social estava colocado em causa. A nossa predisposição é resgatar esse contrato e resgatar a relação de confiança entre os cidadãos, as instituições e o Estado. É isso que estamos a fazer na saúde, é isso que estamos a fazer na educação, é isso que estamos a fazer nos transportes. Não tenha dúvidas, Sr. Deputado. Evidentemente que os problemas são profundos, os problemas são de uma gravidade enorme e, portanto, vão demorar algum tempo. Nós não vamos conseguir sequer resolver, no período desta legislatura, todos esses problemas. Mas não tenha dúvidas que vamos resolver muitos e vamos atenuar muitos efeitos daqueles que não teremos capacidade para resolver num período de tempo tão curto. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que no caso dos transportes até acho que há aí alguma injustiça na sua apreciação. Aliás, como também há na saúde e na educação, mas no caso dos transportes é ainda mais visível, porque se há coisa que este Governo fez foi
melhorar a acessibilidade dos cidadãos ao transporte público e, em particular, ao transporte ferroviário. Por várias razões, que têm a ver com a melhoria do serviço, com a acessibilidade e até também com a promoção de políticas de sustentabilidade ambiental. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, no caso da saúde, nós temos muitas frentes e estamos a atuar nessas frentes. Estamos a atuar, por exemplo, focou o exemplo dos médicos de família. Na medicina familiar, nós, para além do esforço que estamos a fazer para atrair e reter recursos humanos, em particular médicos de medicina geral e familiar, nós temos tido a ocasião de levar por diante algumas transformações, umas delas que tinham sido pensadas e não executadas e outras que nós inovamos. É o caso, por exemplo, do lançamento do processo para a criação de unidades de saúde familiar de modelo C, que está neste momento em curso. Já tem várias entidades públicas e privadas que se estão a candidatar e que eu espero que num futuro próximo possam entrar em funcionamento e demonstrar que são uma resposta capaz para mobilizar recursos humanos e para poder dar a resposta que hoje não há. Mas estamos também a olhar para a capacidade instalada, que o Sr. Deputado sabe, é a nossa filosofia, que existe, seja no setor privado, seja no setor social, seja até em unidades de saúde que são do Serviço Nacional de Saúde e que têm gestão por privados. Nós fizemos um acordo com o Hospital de Cascais para poder dar uma resposta a 75 mil utentes de uma resposta de medicina familiar. Até lhe vou dizer, Sr. Deputado, não sei, creio que já o disse numa outra ocasião aqui na Assembleia da República, o valor que nós contratamos, o valor hora contratado dos profissionais de saúde, em particular médicos, para cumprir esse acordo, é inferior até àquele que nós praticamos no Serviço Nacional de Saúde, o que não estou a dizer que é a solução para todos os problemas, mas estou a dizer que até traz a vantagem de dar uma resposta e, do ponto de vista financeiro, ser ainda suscetível de poder, enfim, trazer uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros. E vamos continuar a fazê-lo. Eu sempre disse que nós não temos neste momento no Serviço Nacional de Saúde capacidade para dar o médico de família a 1,5 milhão de portugueses que ainda carecem dele e que há uns meses atrás eram 1.700.000. E como nós não temos capacidade, nós vamos aproveitar a capacidade instalada, não perdendo de vista o reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde, mas é preciso dar uma resposta mais urgente a todas as carências que há hoje no país. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, que é verdade, mas não vai responsabilizar este Governo pelos resultados do TIMS e pelos resultados das qualificações das pessoas adultas. Vai apenas, como fez, e eu acho que é um bom estímulo para o Governo, referi-los como um ponto de partida para nós termos políticas públicas, no caso da educação, mais eficientes, que valorizem a qualidade e que valorizem também, por via disso, o resultado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu tinha-lhe feito uma pergunta concreta, que é, com a perspectiva que existe de saída dos professores por via da reforma, quantos alunos haverá sem professor em janeiro, em fevereiro? O Sr. Primeiro-Ministro pode escolher o mês em que se quiser colocar, mas a minha pergunta é, uma vez que tinham assumido um objetivo de 90%, qual é, de facto, a vossa previsão? Quais são as medidas? E se pode ou não comprometer com um número? Se me disser que não se pode comprometer com um número, eu também entendo, porque já percebi que não há dados e, portanto, isso não é aceitável, mas é entendível. Na saúde, Sr. Primeiro-Ministro, eu creio recordar, corrigir-me-á se eu não estiver a dizer coisas certas, que no programa eleitoral da AD havia uma promessa de, até ao final de 2025, não haver nenhum português sem médico de família. Queria perguntar-lhe se vai cumprir essa promessa ou se quer aproveitar este debate para rever esse objetivo em função do conhecimento que tem até esta data. E ainda na saúde, queria fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. A senhora Ministra da Saúde declarou aqui há uns dias que iria dedicar 70% do seu tempo ao INEM. A competência do INEM estava delegada numa Secretária de Estado. Aquilo que eu pergunto é, se a senhora Ministra dedica 70% do tempo ao INEM, quanto tempo é que a senhora Secretária de Estado dedicava ao INEM? E se eram os mesmos 70% do seu tempo? Presumo que até mais, mas se eram os mesmos 70% desse tempo, o que é que a senhora Secretária de Estado está a fazer nesta altura? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, eu tenho que lhe pedir desculpa porque efetivamente esqueci-me daquela pergunta final no meio das considerações que teceu e eu tenho os números para lhe dar. Nós tomámos, como sabe, várias medidas, entre as quais a realização de um concurso externo extraordinário e o incentivo financeiro à deslocação de professores para as escolas mais carenciadas. Nós, com isto, já conseguimos os seguintes resultados. Tivemos 469 docentes que se iam aposentar e que, entretanto, manifestaram a sua intenção de não o fazer, que o mesmo é dizer, iam sair do sistema e decidiram ficar no sistema. Depois tivemos um retorno à cadeira docente de professores que tinham saído da carreira no quantitativo de 698 docentes. E tivemos novos contratos para este ano letivo, 4.351 docentes. Relativamente aos efeitos diretos das medidas, em particular do concurso extraordinário e do incentivo financeiro à deslocação, o que lhe posso dizer, no concurso extraordinário foram abertas 2.309 vagas e preenchidas 1.731. Relativamente aos pedidos de ajuda financeira para a deslocação, recebemos 4.919 candidaturas e foram atribuídos 1.931 incentivos financeiros à deslocação. Senhor Deputado, chega? Não chega. Nem aqui, nem ali, não chega. Não chega de todo. Mas é um caminho que estamos a percorrer para, valorizando a carreira e os instrumentos de incentivo, poder ter maior retenção de recursos humanos no nosso sistema. Embora o Sr. Primeiro-Ministro já não tenha mais tempo, mas a Iniciativa Liberal ainda tem tempo, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agradecendo os dados que nos trouxe, eu devo registrar que eles são todos virados para o passado ou para o presente. As minhas perguntas eram claras. Para o ano, os portugueses vão ou não ter todos médicos de família, como a AD prometeu no seu programa eleitoral? Presumo que não, porque senão ter-me-ia dito que sim. E para o ano, quantos alunos haverá durante o ano letivo, no início do próximo ano letivo, no final do ano, sem professor? Porque, repito, vão sair do sistema cerca de 4.000 professores e todas as medidas que aqui referiu, que são reais, dizem respeito a um tempo que já se esgotou, que é o de agora, do esforço que foi feito para repor. Queria também perguntar-lhe se nos consegue esclarecer um mistério que me acompanha há algum tempo. É que desde 2015, quase 100.000 novos funcionários públicos foram admitidos na administração pública. E, entretanto, diz-se, faltam médicos, faltam professores, faltam pessoas no INEM, faltam polícias. O que é que estas pessoas estão a fazer? Sabemos ou não sabemos, tal como não sabemos quantos alunos não têm professor? Quando puder, agradecer essa pergunta. E, por último, queria também perguntar-lhe se a senhora Ministra da Justiça falou de várias medidas sobre corrupção. Pacotes de corrupção, alguns reciclados. Queria lhe perguntar se essas medidas vão ser aplicadas também na Madeira. Muito obrigado.